Vivemos rodeados de respostas rápidas, mas talvez o mais importante na vida seja aprender a fazer melhores perguntas. Eu sou Alberto Azevedo e este é o podcast Entre Perguntas. Há uns dias aconteceu uma coisa curiosa. Era domingo, não tinha consultas, não tinha reuniões, não tinha nada marcado. E pensei assim, hoje vou descansar. E o problema é que passado 15 minutos já me estava a sentir com aquele sentimento de culpa. Isto é curioso, não é? O corpo finalmente para, mas a cabeça continua a trabalhar. Pensei, será que estamos realmente cansados? Ou já não sabemos descansar? É porque há aqui uma diferença enorme. E no trabalho que faço encontro algumas pessoas muito cansadas e nem todas trabalham 12 horas por dia. Algumas até têm bastante tempo. E então aqui o problema é outro. Nunca sentem que fizeram o suficiente. Acabam o dia com a lista cheia de coisas feitas, mas a sensação é sempre a mesma. Eu podia ter feito mais. E essa voz é terrível, porque ela nunca fica satisfeita. Nós vivemos numa época em que parece que estar ocupado se tornou uma medalha, um objetivo. Quando alguém pergunta como estamos, parece quase obrigatório responder: nem me fales, tenho imenso trabalho. Repara como raramente ouvimos alguém dizer com orgulho: olha, esta semana fiz menos coisas, descansei, li um livro, estive com a família, dormi uma sesta. Quase que parece uma confissão. É como se descansar fosse falta de ambição. E depois há uma coisa que me faz rir. Até o descanso ficou de alguma forma competitivo. Antes íamos dar um passeio. Agora fazemos walking meditation. Antes dormíamos uma sesta. Agora fazemos uma power nap. Antes respirávamos. Agora seguimos um protocolo respiratório recomendado por um neurocientista, por um podcast americano e por 2 influencers que acordam às 4:30 da manhã. Daqui a pouco vamos precisar de um curso para aprender a não fazer nada. E com certificado. E acesso vitalício. Mas por trás desta obsessão existe aqui uma pergunta que eu julgo ser importante. Porquê é que sentimos que nunca chega? Porquê é que parece que existe sempre mais qualquer coisa para fazer? Mais um livro, mais um curso, mais uma meta ou um objetivo, mais uma certificação, mais um projeto, mais uma versão melhor de nós próprios. É como se estivéssemos sempre a viver para a próxima versão e nunca para esta. E então, nas consultas, vejo isto algumas vezes, que é as pessoas não estão apenas cansadas do trabalho, elas estão cansadas da pressão constante para serem melhores. Para serem, por exemplo, melhores profissionais, melhores pais, melhores companheiros, melhores líderes, melhores comunicadores, melhores humanos. E quando tudo se torna um projeto de melhoria, a vida deixa de ser um lugar para viver e passa a ser um lugar para otimizar. Acho que uma das frases mais perigosas do desenvolvimento pessoal é esta: ainda não és suficiente. Mesmo quando não é dita desta forma. Mas mesmo não sendo dita desta forma, é isto que muitas pessoas acabam por ouvir, porque há sempre mais um passo, há sempre mais uma competência, há sempre mais um hábito, mais uma rotina. E atenção, eu pessoalmente adoro aprender, adoro crescer, mas existe, pelo menos para mim, uma diferença enorme entre crescer porque faz sentido e crescer porque acreditas que só vais merecer descansar quando finalmente fores suficiente. E sabes qual é o problema? Esse dia nunca chega. E há uma pergunta que eu também devolvo algumas vezes nas sessões, que é: quem és tu quando deixas de produzir?
Se amanhã não pudesses trabalhar durante um mês, continuas a sentir que tens valor? Ou parte de ti começava a sentir imediatamente que está a ser inútil? Obviamente que isto é uma pergunta desconfortável e muitos de nós podem levar para a questão da necessidade. Mas isto revela muita coisa, porque talvez o problema nunca tenha sido o trabalho. Talvez tenha sido a forma como aprendemos a medir o nosso valor. Há muitas pessoas que medem o quanto têm valor para os outros pela quantidade de coisas que fazem e por aquilo que fazem. E talvez a maior rebeldia dos dias de hoje seja esta: descansar sem pedir desculpa, estar presente sem culpa, ir passear sem transformar isso numa estratégia de produtividade, ficar uma tarde inteira sem fazer nada e não sentir que estamos a desperdiçar a vida. Porque talvez não estejamos aqui apenas para produzir. Talvez também estejamos aqui para viver. E vou deixar-te com duas perguntas. Quando foi a última vez que descansaste, mas sem culpa, sem surgir aquele sentimento de culpa? E se o teu valor não dependesse daquilo que produzes, como é que viverias de forma diferente? Obrigado por estares desse lado. Este foi mais um episódio do Entre Perguntas. E agora vou desafiar-te a fazer uma coisa profundamente revolucionária. Quando este episódio terminar, não abras logo outra aplicação. Fica 2 minutos sem fazer absolutamente nada. E se conseguires, avisa-me. Tenho quase a certeza de que a tua mão vai tentar pegar no telemóvel sozinha.